Estamos hoje retornando com a nossa escola bíblica. É para nós uma manhã de muita alegria, porque retornamos com as nossas atividades de estudo da Palavra de Deus, de grande edificação para a nossa comunidade. E hoje nós temos uma manhã especial de ministração, porque nós temos também um convidado muito querido, muito especial, o pastor Felipe Breder. Por favor, pastor, vem aqui. Pastor, pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Felipe. Amém. Seja muito bem-vindo, pastor. O pastor Felipe Breder é um grande amigo, fez seminário comigo com o pastor Israel ali no Seminário Batista Sul-Mato-Grossense. Lá nós nos conhecemos, inclusive foi conversando com o pastor Felipe que me deu as vontades de participar do programa Radical lá em 2015, vai 10 anos já, gente, passa rápido. E Deus tem feito grandes coisas na vida do pastor Felipe ao longo desses últimos anos. O pastor Felipe é formado pelo Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, pós-graduado em Teologia do Antigo Testamento pela FTSLA e mestre em Teologia pela FABAPAR. Já foi missionário radical na América Central pela Junta de Missões Mundiais, professor da Faculdade Batista Pioneira e atualmente atua como pastor de ensino na Primeira Batista de Campo Grande e é diretor da Escola do Discípulo, um canal que tem mais de 100 mil inscritos, tem grande influência no mundo cristão e também na área acadêmica secular cristã também. E assim, alguém com um gabarito absurdo que Deus tem levantado e tem feito grandes coisas por meio da vida do irmão, o pastor Felipe Breder. Então eu queria convidar você a estender as suas mãos aqui para que nós pudéssemos orar pela vida do pastor, pedindo para que Deus use a vida dele e nos abençoe por meio da ministração da palavra. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão. Obrigado por poder ter amigos na presença do Senhor que te amam e que dedicam sua vida a conhecer mais e mais do Senhor. Pessoas que o Senhor levanta com um dom de ensino, com um dom de aprendizado, para que nós possamos crescer em estatura e em graça. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor use de forma tremenda a vida do pastor Felipe para edificar a Igreja Batista Memorial nessa manhã. Que o tema que seremos conduzidos seja para nós também uma sinalização de como nós devemos nos debruçar ainda mais diante das Escrituras, a fim de que cresçamos em estatura e em graça diante do Senhor. Te peço, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, o nosso coração esteja fértil para receber a semente das Escrituras. Abençoa a vida do pastor Felipe, abençoa a vida da Paula, guarda essa família preciosa do Senhor, que eles se sintam sempre guardados e protegidos pelo Senhor. Esconde o teu filho atrás da cruz, para que ele seja sempre um canal de bênção daquilo que vem do alto. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, pastor. Fique à vontade. Amém. Bom dia, graça, misericórdia e paz no nosso Senhor Jesus, amém? Quero agradecer ao convite, como o pastor Eduardo falou, nós somos colegas de seminário, tanto ele quanto Israel, estudamos juntos no seminário, e é uma alegria, uma honra. Trago um abraço da nossa igreja, do pastor Gilson, trago um abraço do pastor Eli também, que está conosco lá. É uma alegria muito grande, ainda mais para falar sobre Bíblia, sobre Escritura. Esse é um tema que eu sou assim, completamente apaixonado. Nós conhecemos muito bem o texto de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz ao seu amado discípulo Timóteo para perseverar nas Escrituras. Ele diz lá no versículo 14 do capítulo 3: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Ele está falando das Escrituras, da Bíblia, mais especificamente o Antigo Testamento, porque era o que existia na época do apóstolo Paulo, mas nós também cremos que o Novo Testamento foi incluído por inspiração divina nisso também. E ele continua dizendo: pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós cremos, e para nós cristãos, a Bíblia não é um livro qualquer. Para nós cristãos, a Bíblia é divinamente inspirada, é palavra de Deus e completamente autoritativa sobre as nossas vidas. Mas se você já tentou ler a Bíblia toda, na verdade, para quem já leu a Bíblia toda, imagino que aqui todo mundo já leu a Bíblia toda, mas
se você pela primeira vez que você foi tentar ler a Bíblia, ou até hoje quando você lê a Bíblia, você percebe que não é um livro tão fácil, né? É meio complicado de entender as Escrituras. A Bíblia não é um livro muito fácil de ser entendido. Faz sentido, nós veremos hoje, é um livro muito antigo, é um livro de outra cultura, é um livro que pode parecer estranho a nós, mas é palavra de Deus para nós. Se a Bíblia é palavra de Deus para nós, eu creio que ela é o único lugar seguro onde nós podemos ouvir a voz de Deus. O único lugar seguro. Deus fala por outros meios? Óbvio, Deus é Deus, Ele fala como Ele quiser. Mas o único lugar seguro para ouvir a voz de Deus é na sua palavra, na sua revelação. Quando alguém se aproxima de mim, muitas vezes um adolescente, um jovem, chega para mim falando, pastor, como é que eu consigo ouvir a Deus? Assim, quando eu estou orando, assim, como que eu ouço a voz de Deus? Eu falei, meu irmão, abre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não, pastor, você não está entendendo. Eu quero ouvir a voz de Deus assim, audivelmente, sabe? Falando. Lê a Bíblia em voz alta, ué. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Mas a gente reconhece que a Bíblia não é um livro muito fácil de ser entendido. Na verdade, a Bíblia é um livro em que a gente precisa de alguma experiência para entender. Mas também não é impossível. É sobre isso que eu queria falar hoje. Eu gostaria de trazer alguns conselhos, algumas dicas de como nós podemos ouvir a Deus na Bíblia. Se a Bíblia é palavra de Deus, como que eu posso ouvir a Deus de forma certa? Será que é só sentar e começar a abrir a Bíblia e começar a ler? É claro que nós cremos na iluminação do Espírito Santo. É óbvio que nós cremos que qualquer pessoa iluminada pelo Espírito Santo ouvirá a palavra de Deus na Bíblia. Mas nós também temos que ter alguns cuidados. A reforma protestante trouxe um grande benefício para nós, que é colocar a Bíblia na mão do povo, na língua comum. Mas nunca foi a intenção da reforma que a Bíblia fosse um livro para ser lido individualmente, com as nossas próprias ideias. A Bíblia deve ser interpretada coletivamente, numa comunidade, numa igreja. E é importante nós estudarmos sobre interpretação bíblica, sobre como ler a Bíblia. E talvez você diga o seguinte, poxa, mas por que é tão importante estudar sobre como ler a Bíblia? Eu nunca vi um curso sobre como ler o jornal. Não tem curso aí, leia o jornal com excelência. Por que eu preciso de algo, de materiais ou de um curso? Por que eu preciso estudar uma ciência para ler a Bíblia? Primeiro, na verdade, porque a Bíblia é muito diferente de um jornal. Quando nós falamos sobre Bíblia Sagrada, nós temos alguns desafios. Tem que ligar aqui, né? Desculpa, deixa eu ver se está funcionando. Agora sim. Nós temos alguns desafios quando nós interpretamos a Bíblia. E eu quero falar sobre alguns desafios e tentar trazer alguns conselhos práticos de como nós podemos interpretar a Bíblia corretamente e ouvir a voz de Deus na Bíblia. Nós temos 3 grandes desafios quando nós falamos de leitura bíblica. O primeiro grande desafio é o desafio da distância temporal. Esse não é um livro recente, não é um livro moderno, não é um texto que foi escrito agora no século 21. A Bíblia se trata de um texto muito antigo, onde já se passaram mais de 1.900 anos desde que o último registro foi escrito, no final do primeiro século. Provavelmente um dos últimos registros a serem escritos foram justamente os do apóstolo João. Nós encontramos ali Apocalipse, por exemplo, ou o próprio Evangelho de João, que também é um evangelho tardio. Já se passaram mais de 1.900 anos que esses textos foram escritos. Ou seja, não é algo tão simples assim. Nós estamos falando de um outro tempo, de uma outra cultura, de uma outra visão de mundo. O mundo mudou, as coisas mudaram, a forma como nós imaginamos o mundo mudou. Nós temos muitos desafios quando nós lemos as Escrituras e devemos interpretar a Escritura corretamente. É um desafio pensar na distância temporal. Por exemplo, você já passou pela sua cabeça o que significa esse texto aqui de Gênesis capítulo 24, versículo 2? Certo dia Abraão disse ao seu servo mais antigo, um homem encarregado da sua casa, faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Já passaram pela sua cabeça o que isso significa? Por que ao fazer um juramento ele está falando para a pessoa colocar a mão debaixo da coxa? Não passa pela nossa cabeça isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos um desafio, e é realmente um desafio, que é tirar as nossas lentes do século 21, que nós temos hoje, e agora não estou chegando mais nada, porque eu tenho quase 4 graus de astigmatismo, e colocar as lentes de como as pessoas viam o mundo naquele tempo. Esse é um desafio. Naquela época, era muito comum, quando você fosse fazer um juramento, sabe hoje,
que a gente vê alguns casos, um pacto de sangue, né? Você corta a mão, vamos fazer um pacto de sangue aqui. Em alguns filmes, a gente até vê a pessoa cuspindo na mão, né? Cospe na mão, jura, promete aqui comigo. Naquela época, se você fosse fazer uma promessa, uma aliança com alguém, você colocava a mão no órgão genital da pessoa. Olha, uma coisa que não passa pela nossa cabeça, né? Como assim? Vamos fazer uma promessa aqui, Israel. Entendeu? Porque tem a ver com... É muito forte nessa cultura a ideia de fertilidade, a ideia de continuar com a família, e tem a ver com a semente, com o sêmen. E justamente, coloque a mão aqui na minha origem da vida, para que você faça essa aliança junto comigo. Está vendo um desafio? Isso é um dos exemplos. A Bíblia é um livro escrito há mais de 1.900 anos atrás. Tem muito mais coisa que a gente não entende. E que é necessário, é um desafio para nós a distância temporal. E junto com isso, a distância cultural. Estamos falando de uma cultura completamente diferente à nossa cultura. Hoje nós pensamos em termos científicos. Hoje, se acontece alguma coisa estranha, nós queremos explicações científicas, não é mesmo? Se acontece alguma coisa, se a gente está em casa hoje em dia e a gente escuta um barulho, eu sei que muita gente é supersticiosa, a primeira coisa que vai pensar é em espírito. Mas muita gente hoje, a primeira coisa que pensa é, não, alguma explicação tem. Deve ter alguma explicação racional sobre isso, porque nós vivemos na era científica, nós vivemos na era das explicações, nós vivemos numa cultura muito diferente. Por exemplo, o que vocês veem quando olham para essa imagem? Pode falar, gente. O planeta Terra. Por que você sabe que esse é o planeta Terra? Porque nós estamos submersos numa cultura científica, onde nós já enviamos satélites para o espaço, onde o homem já foi para o espaço, onde nós temos fotos do planeta Terra, nós estudamos numa escola, submersos nessa ideia, nós sabemos pela cultura que nós estamos, que quando nós olhamos para essa é a imagem do nosso planeta Terra, criado por Deus, nosso lar, nossa casa. Agora vamos fazer um exercício mental, um desafio. Vamos entrar numa máquina do tempo. Quem lembra do De Volta para o Futuro? O filme clássico. Vamos entrar então no nosso DeLorean, né, a máquina do tempo, e vamos voltar para a época de Moisés. Vamos ignorar que ele falava outra língua, vamos imaginar que ele falasse português mesmo, e a gente chega para Moisés e fala: Moisés, o que é que você está vendo aqui? O que você acha que Moisés diria? Sei lá, uma mancha azul? Eu não fazia ideia. Agora, o que vocês veem nessa imagem aqui? O que ela significa? Eu sei que são registros egípcios, mas o que ela significa? Olha que interessante, se nós entrássemos na nossa máquina do tempo, chegássemos até Moisés e disséssemos: Moisés, o que é essa imagem aí? Sabe o que ele responderia, provavelmente? Essa é a Terra. É o cosmos. Ele não imaginava uma Terra como esférica, como nós sabemos que é, mas essa é uma representação dos cosmos. Numa cosmovisão antiga, oriental, não só o Egito pensava assim, mas toda a região mais ou menos pensava assim. Nós temos aqui o céu estrelado, está vendo? Em cima, na forma de uma deusa, né? Essa abóboda estrelada que é o céu. Acima do céu, na cosmovisão egípcia, nós temos os deuses navegando sobre as águas do céu. E aqui nós temos o cosmos aqui embaixo, os animais, o ser humano, tal, mais ou menos a ideia que eles tinham de terra, de cosmos. Essa é uma representação egípcia, mas para ter uma ideia de como as pessoas na época bíblica imaginavam a vida, nós temos uma representação mais ou menos assim. Como que o hebreu, lá da época de Gênesis, imaginava a terra? Era uma abóboda. Nós tínhamos, acima dos céus, nós tínhamos águas, por isso que no texto de Gênesis nós temos lá que Deus separou águas de águas, e nas águas de cima ele chamou céu, e as águas de baixo chamou terra. Nós temos as portas do céu, os floodgates ali, que quando houve o dilúvio, os portões do céu se abriram, então a água que está lá no céu caiu, e a terra era sustentada por suas colunas. Nós temos uma ideia de mundo muito diferente da nossa. Esse é só um exemplo. Quando nós falamos de ler a Bíblia, nós temos um desafio da distância de tempo,
Nós temos um desafio da distância cultural, uma outra forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo, uma realidade completamente diferente da nossa. E além disso, nós temos o desafio da distância idiomática. A Bíblia ela foi originalmente escrita em idiomas que já não são mais falados. Existe o hebraico hoje moderno, mas é diferente do hebraico bíblico. Não é o mesmo hebraico. São línguas que já não são faladas mais. Todo o Antigo Testamento está registrado em hebraico, alguns trechos em aramaico, e o Novo Testamento está registrado em grego. São línguas muito diferentes da nossa, o que traz um desafio de traduzir. Como que nós traduzimos um texto tão antigo? Gente, traduzir texto moderno já é um desafio. Não sei se tem alguém aqui que trabalha com tradução, ou já fez tradução. Hoje nós temos as inteligências artificiais que nos ajudam muito nisso. Mas traduzir não é uma coisa muito simples. Você tem que pensar, o que o autor queria dizer? Porque tem algumas palavras no inglês, por exemplo, que não se encaixam muito bem com uma palavra em português. Você tem que encontrar outras palavras para tentar trazer a ideia que o autor queria naquele texto. Traduzir não é uma tarefa fácil. Agora imagina traduzir um texto milenar, de muitos anos atrás. Também é um grande desafio. É um grande desafio. Então nós estamos diante de um desafio. Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram, pastor, qual que é a tradução bíblica assim, mais próxima ao original? Eu quero mais literal, a tradução bíblica mais perto do original. Eu sempre respondo, talvez essa não seja a sua melhor alternativa. Porque nem sempre a tradução mais literal é a melhor tradução. Quer ver um exemplo muito interessante? Lá na carta de Filemon, no versículo 11 e 12, em que o texto diz o seguinte, olha, Paulo, a carta onde Paulo está enviando de volta o escravo fujão ao seu dono Filemon, e ele diz, olha, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, que é o escravo que tinha fugido, mas agora é muito útil para nós dois, eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Sabe o que é interessante dessa palavra coração? É a palavra splanknon, que significa entranhas, tripas. Agora, se a gente for pegar a tradução mais literal da palavra, a tradução seria, olha, eu estou enviando ele de volta com as minhas próprias tripas. Por quê? Porque naquela época, naquele tempo, existia a ideia de que as emoções, os sentimentos não vinham do coração. As emoções, os sentimentos vinham das tripas. Olha que interessante, é diferente da forma que a gente pensa hoje, né? Até porque, não sei se você já ficou muito emotivo, emocionado, nervoso, dá um trem aqui, né? No intestino. Então, existia-se a ideia de que as emoções, os sentimentos vinham das entranhas, das tripas. Por isso que Paulo diz, olha, eu estou mandando ele com as minhas tripas. Só que a melhor tradução não é a mais literal, a melhor tradução é a que mais faz sentido. E para a nossa cultura, a melhor tradução é coração. Eu estou mandando ele com o meu coração, com os meus sentimentos, com as minhas afeições, com o meu amor. Viu que desafio que nós temos quando nós lemos a Bíblia? E aí, gente, se a Bíblia é tão desafiadora assim, é possível ouvir a voz de Deus, eu sozinho na minha casa lendo a Bíblia? Claro que sim, meus irmãos. Primeiro, porque nós cremos no poder do Espírito Santo que nos ilumina nas leituras das Escrituras. Isso é essencial. Não adianta nada nós estudarmos interpretação bíblica se nós não tivermos intimidade com o Espírito Santo. É o Espírito que nos ilumina. Mas, ao mesmo tempo, também é importante nós estudarmos. Compreendermos um pouco mais do que significa exegese e hermenêutica. Que negócio é esse? Que negócio que é esse? Você não precisa necessariamente decorar essas palavras, mas quando nós falamos de exegese e hermenêutica, nós estamos dizendo que o nosso desafio ao ler a Bíblia, primeiramente é fazer uma exegese. O que é exegese? Exegese é aquele exercício que eu falei de tirar as nossas lentes do século 21, tentar colocar as lentes de como as pessoas pensavam naquele tempo e tentar descobrir o que o texto significava naquela época para aquelas pessoas. Porque a Bíblia é palavra de Deus e a Bíblia é palavra de Deus para nós. Vocês creem nisso? Mas ela não foi escrita originalmente pensando em você. Ela foi escrita originalmente lá naquela época, para aquela época. E ao ler a Bíblia, nós precisamos fazer o exercício de tentar entender como as pessoas pensavam naquele tempo, como o texto faz sentido naquela época. Essa é a exegese. E a hermenêutica? A hermenêutica é justamente tentar fazer essa ponte para os dias de hoje. Se esse texto significava isso naquela época, o que agora ele significa para nós hoje? E esse é um caminho saudável para nós ouvirmos a Deus na Bíblia.
ouvirmos a Deus nas Escrituras. Quer dizer, então, que, por exemplo, a minha avó, que já está com 90 anos de idade, ela nunca estudou exegese hermenêutica, ela nunca estudou grego ou hebraico, mas ela sempre estava lá com a Bíblia dela, aberta, lendo e estudando. Quer dizer que minha avó nunca ouviu Deus na Bíblia? Claro que ouviu. Eu tenho certeza que minha avó ouviu a Deus muitas vezes. Graças a Deus ela tinha a igreja também, os líderes, pastores, comunidade, para ajudar a gente a interpretar e entender as Escrituras. Mas o Espírito Santo nos orienta. Eu gostaria até ter uma analogia assim, que quando nós lemos a Bíblia sozinho, por conta própria, e pedimos a ajuda do Espírito Santo, nós estamos assistindo aí uma TV de tubo antiga, digamos assim. Sabe? Aquela imagem meio... Mas quando nós contamos com a ajuda do Espírito Santo, mas também nos dedicamos a estudar, a conhecer, a ir atrás do significado original do texto, a significar o que significava naquela época, naquele tempo, o que a palavra de Deus significa para nós hoje, aí nós temos a oportunidade de conhecer talvez os textos originais, nós temos a oportunidade de assistir uma TV 4K, né? As coisas ficam mais claras, mais nítidas na nossa frente. E quando nós falamos sobre como interpretar as Escrituras, eu queria hoje trazer alguns conselhos práticos de como nós podemos ouvir a Deus na Bíblia. Esse é o tema do meu livro. Justamente por causa desse desafio que a gente tem de ler a Bíblia, que a Bíblia não é um livro muito fácil, eu escrevi um livro sobre isso, Ouvindo a Deus na Bíblia, depois eu falo mais sobre ele, onde eu trago alguns conselhos práticos de como nós podemos ouvir a voz de Deus na Bíblia. E quando nós falamos de ouvir a voz de Deus na Bíblia, eu gostaria de trazer alguns conselhos importantes. Em primeiro lugar, quando você for ler a Bíblia e tentar ouvir a voz de Deus na Bíblia, o primeiro passo é nós entendermos qual é o contexto do texto. Qual é o contexto? O contexto histórico. Na verdade, eu vou falar de 3 contextos: contexto. O contexto histórico, o contexto literário e o contexto canônico do texto bíblico. Vou explicar mais sobre isso. O primeiro passo, a primeira dica, o primeiro conselho que eu dou a você, quando você for estudar um texto bíblico, é tentar entender qual é o contexto histórico daquele texto. Nisso não há saída, nós precisamos de ajuda. Nesse ponto, nós vamos precisar de ajuda de dicionários, de comentários bíblicos, de bíblias de estudo, e bíblias de estudo já é um bom começo. Existem boas bíblias de estudo que antes do livro bíblico tem ali um contexto para você ler. Você pega antes do texto, você descobre quem que escreveu, por que ele escreveu esse livro, qual é a época que ele escreveu. Faz diferença nós sabermos que o profeta Amós, se o profeta Amós estava no reino do norte, no reino do sul, que época que ele escreveu, o que estava acontecendo na época que ele escreveu. O contexto histórico é importantíssimo para nós respondermos muitas perguntas bíblicas. Nós corremos um grande risco de falhar ao tentar interpretar a Bíblia sem entender o contexto histórico do texto. Graças a Deus existem muitos bons materiais hoje que nos ajudam. Uma boa Bíblia de estudo, como eu já falei, geralmente tem lá o contexto histórico de quando o livro foi escrito. Nós temos bons comentários bíblicos que você acha facilmente para comprar na internet ou aqui nas livrarias também. Nós temos muitos bons materiais na internet, tome cuidado com a internet também. Mas nós temos muitos bons materiais na internet que nos ajudam a entender o contexto histórico. Nós temos a própria igreja e a comunidade para você vir na sua escola bíblica estudar Colossenses aqui na Memorial, porque aqui com certeza você vai entender o contexto histórico da carta de Paulo aos Colossenses. É importante entender o contexto histórico, isso é fundamental, porque como já dizia o nosso querido pastor Gilson lá na igreja, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Você tira um texto do contexto histórico ou do contexto literário, nós corremos um grande risco de cair em heresia. O primeiro ponto: quem que escreveu a carta? Alguns livros nós não sabemos quem escreveu, mas que época provavelmente foi escrito, o que o autor estava pensando. Faz muita diferença, nós sabemos que Daniel foi escrito numa época de exílio, onde o povo de Deus estava como escravo na Babilônia, esperando, logo depois de quando o povo de Deus estava como escravo na Babilônia, sabendo que Deus estava com eles. Saber o contexto histórico é importantíssimo. Alguns livros da Bíblia exigem mais contexto histórico do que outros. Você lê 1 Coríntios, o contexto histórico vai ser muito mais importante do que quando nós lemos Provérbios, por exemplo.
Provérbios, até que a gente consegue entender muita coisa sem ter muita ideia do contexto histórico. Agora, as cartas paulinas, se nós não soubermos o contexto histórico no qual Paulo estava escrevendo, nós corremos o risco de errar muito na nossa interpretação. Contexto histórico. Em segundo lugar, o contexto literário. O que significa isso? Qual que é a diferença entre o contexto histórico e o contexto literário? Contexto histórico, como eu já falei, é as condições históricas nas quais o livro foi escrito, na época que ele foi escrito. O contexto literário é nós tentarmos descobrir o que o texto significa dentro do texto mesmo. Qual era a intenção do autor? O que ele queria dizer com aquilo? É realmente o contexto geral dos capítulos, de nós não lermos só um versículo isolado, mas ler o livro inteiro para entender o que vem antes, o que vem depois. O contexto literário é o contexto que nós encontramos dentro do próprio texto. Ficou claro? Deu para entender? Sim, essa diferença? O contexto histórico é a realidade histórica e o contexto literário é o que nós encontramos dentro do próprio texto bíblico, tanto de significado das palavras quanto a intenção autoral. Por exemplo, quando nós falamos de significado das palavras, e essa é uma coisa bem interessante, porque eu já vi muita gente pegando lá o dicionário de grego e de hebraico, e eu gostaria de dar uma dica aqui, muito cuidado com o dicionário de grego e hebraico, se você não tem conhecimento do idioma, se você não estudou se você não estudou a língua mesmo, porque é muito fácil a gente pegar um dicionário de grego e ver lá os vários significados que uma palavra pode ter, e a gente escolhe o significado que a gente mais gosta, e eu já vi gente fazendo isso, porque essa palavra no original significa tal coisa. Não necessariamente. Qual que é o significado da palavra? O significado da palavra é o significado que o autor quis dar à palavra. E como que nós descobrimos o significado que o autor quis dar à palavra? Apenas no contexto literário. 2 exemplos. Primeiro exemplo, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é a palavra hebraica Elohim, que é uma palavra no plural, que pode significar Deus, mas também pode significar deuses. E aí, lá em Gênesis, é Deus ou é deuses? Como que a gente define qual é a tradução? Se a tradução é Deus ou se a tradução é deuses? O contexto literário, a intenção do autor. Quando a gente lê o texto inteiro, a gente entende que o autor não está falando de deuses, o autor está falando de Deus. Então nós encontramos a melhor tradução aí. Um outro exemplo de como é importante nós sabemos o contexto literário do texto, de ler todo o texto. É muito comum nós ouvirmos algumas pessoas dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente vê muita gente dizendo que pode todas as coisas naquele que fortalece, como se a gente se tornasse a pessoa um super-homem, né? Um superman, que eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas quando nós entendemos o contexto literário, o que vem antes, o que vem depois, o que Paulo queria dizer, qual era a intenção do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, nós vamos descobrir que dentro do contexto literário, Paulo está dizendo, olha, eu posso estar bem, eu posso estar com dinheiro, mas eu posso estar enfermo, eu posso estar pobre, eu posso estar feliz, eu posso estar com dificuldade, posso tudo naquele que me fortalece. Nós vemos que o contexto literário nos diz que nós podemos suportar qualquer coisa naquele que nos fortalece. O que é muito diferente de poder fazer qualquer coisa naqueles que nos fortalece. Por isso que é importante nós entendermos, em primeiro lugar, o contexto literário, em segundo lugar, o contexto histórico, e em terceiro lugar, é muito importante que a gente entenda o contexto canônico do texto bíblico. O que significa contexto canônico? O contexto canônico é que nós sabemos e cremos que a Bíblia não se trata de um compêndio aleatório de regras ou coisas que você pode e coisas que você não pode fazer. A Bíblia contém ordens do que nós podemos e não podemos fazer. Mas a Bíblia não é isso. E a Bíblia tampouco é um compilado de diversas histórias aleatórias. Nós queremos que a Bíblia nos conta uma grande história, uma só. A grande história de Deus, o teodrama de Deus, a grande história do que Deus fez no mundo e tem feito no mundo. Então, o contexto canônico é justamente nós tentarmos entender o texto bíblico dentro do seu contexto inteiro, canônico. Por que o autor de Samuel contou a história de Davi? Se nós não entendemos o contexto canônico, nós corremos um risco de errar na interpretação do texto. Eu já vi muita gente pregando na história de Davi, por exemplo, apenas lições morais, já viram isso? Seja como Davi, corajoso, seja como Davi, ousado, seja como Davi, só traz lições morais no texto, mas não encaixa o texto dentro da grande história.
Por que essa história foi contada? De que parte da história ela faz, em que ponto da história, da grande história de Deus, ela faz parte? O Gordon Fee, que escreveu um livro muito interessante de interpretação bíblica também, chamado Entendes o que Lês, não sei se alguém já conhece ou já leu essa obra, ele diz o seguinte, olha que interessante: queremos saber o que a Bíblia significa para nós, isso é certo. No entanto, não podemos fazê-la significar o que nos agrada e depois dar os créditos ao Espírito Santo. O Espírito Santo não pode contradizer a si mesmo, afinal, foi ele que inspirou a intenção original. Assim, a ajuda do Espírito é nos conduzir à descoberta da intenção original e nos orientar nos momentos em que procuramos fielmente aplicar o significado à nossa própria realidade. Uma das perguntas mais importantes que nós devemos fazer para ouvir a voz de Deus na Bíblia, ao ler o texto bíblico, não é só perguntar à nossa intuição, aos nossos pensamentos, o que o texto significa, mas uma das principais perguntas que nós precisamos fazer na hora de ouvir a Deus na Bíblia é perguntar qual era a intenção do autor quando esse texto foi escrito. Porque a Bíblia é um livro divinamente inspirado, vocês creem nisso? Amém. Mas a Bíblia também é um livro humano, ela foi escrita por pessoas inspiradas por Deus. Foi escrita dentro de uma cultura, dentro de uma visão de mundo, foi escrito com uma linguagem humana. A Bíblia é um livro humano também. Ela é divinamente inspirada, é um livro divino, mas ao mesmo tempo ela também é um livro humano. E por isso, quando esses autores escreveram os textos bíblicos inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito, eles tinham uma intenção em mente. Quando nós lemos as cartas de Paulo, a principal pergunta que nós precisamos fazer é: o que Paulo queria? Qual era a intenção do autor? Quando nós lemos um dos profetas do Antigo Testamento, o que o profeta queria dizer com esse texto? Qual era a intenção dele? Qual era o resultado que ele esperava que acontecesse naquela época, naquele tempo? Quando nós fizermos esse exercício de olhar o texto com as lentes do mundo antigo, é que nós teremos capacidade de aplicá-lo melhor na nossa realidade hoje, na nossa igreja hoje. E para isso, nós precisamos uns dos outros. É por isso que a gente precisa de uma comunidade. Porque senão a gente não vai conseguir. Como é que eu vou saber qual que é o contexto histórico? Eu preciso de outras pessoas que me ajudem, que já estudaram, que estão tentando conhecer a arqueologia, a cultura, os tempos, para que a gente coletivamente tenha uma tarefa comunitária de interpretar a Bíblia. Porque um dos riscos que nós corremos ao ler as Escrituras... Agora eu fiquei confuso se esse tempo regressivo não está funcionando, né? Tá parado. Agora que eu vi que está parado aqui no 40, não sei quanto tempo eu já falei, gente. Levanta a plaquinha aí, 10 minutos, 5 minutos. Mas já estamos quase no final já. Um dos problemas que pode surgir quando nós lemos a Bíblia é o que nós chamamos do problema do leitor. Eu desliguei aqui? Acho que parou de funcionar o... volta. Isso, o problema do leitor. Qual que é o problema do leitor? O problema do leitor é que nós, muitas vezes quando vamos ler um texto bíblico, nós vamos ler o texto bíblico com os nossos preconceitos, com as nossas ideias, com aquilo que a gente acha, e nós corremos o risco de dar interpretação, de trazer uma interpretação que eu quero para o texto. Infelizmente isso é muito comum. Quando eu vou ler o texto bíblico, eu dou para o significado do texto aquilo que eu quero, aquilo que eu acho. Esse é um problema comum e muitos filósofos falaram sobre isso, muita gente que estuda hermenêutica fala sobre isso. Inclusive, uma das críticas mais sérias à Bíblia é justamente aí discípulos de Foucault, que dizem que realmente não existe um significado no texto, o significado são só nós, que somos nós os que lemos o texto, que damos significado ao texto, não existe um significado original. Mas sim, nós cremos que existe significado original, porque esse texto é inspirado por Deus. Mas ao mesmo tempo nós precisamos tomar cuidado com os nossos preconceitos na hora de ler um texto. Ler um texto bíblico não é querer que ele signifique o que eu quero, mas ler um texto bíblico é deixar que ele nos molde ao longo do tempo, que ele transforme o nosso coração. Que é um exemplo de como que as nossas não preconceitos, mas as nossas pré-definições influenciam como nós lemos o texto. Um texto muito famoso é esse de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 14, onde diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor lhe enviou um espírito maligno que o atormentava. Quando nós lemos esse texto com os nossos pré-conceitos, assim, os conceitos que nós já temos definidos na nossa mente, num mundo onde nós vivemos hoje, que é muito
muitas vezes espiritualista e místico, e a gente pega o contexto do Novo Testamento, onde fala muito sobre espíritos malignos e demônios, que realmente nós vemos isso no Novo Testamento, e aí nós lemos esse texto e a gente já tem a predisposição de dizer que o que aconteceu com Saul foi uma possessão demoníaca. Só que não necessariamente. Por quê? Porque nós temos essa pré-definição em nós que nos ajuda a tirar uma ideia do texto que geralmente não está no texto. A gente dá um significado para o texto que nós queremos que ele tenha. Quando nós vamos estudar a cultura do Antigo Testamento, o pensamento do Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, nós vamos descobrir que na época que esse texto foi escrito, não existia essa ideia de espíritos malignos. Não existia essa ideia. Não estou falando que os espíritos malignos não existiam, nós sabemos que eles existem. Mas na teologia israelita não existia essa ideia de espíritos malignos. Isso é algo que foi surgindo na teologia hebraica, na época que eles foram para o exílio, por exemplo, tiveram contato com os babilônicos e com os persas e descobriram essa realidade, mas não existia essa ideia de possessão demoníaca na época que o texto foi escrito. Então, quando o autor escreveu esse texto, ele não estava pensando em demônio. Pode ser que tivesse demônio? Claro, pode ser, mas ele não estava pensando nisso quando escreveu esse texto. Tanto é que a palavra hebraica ali, que é a palavra ruach ha'ah, ela pode muitas vezes significar um estado de profunda depressão, por exemplo, de profunda angústia, de profunda ansiedade. Esse espírito maligno que não necessariamente era uma possessão demoníaca, mas poderia ser um estado de profunda depressão, por exemplo. O que faz sentido quando Davi tocava a harpa, que ele se acalmasse um pouco, se sentisse um pouco melhor. Isso nos ajuda, por isso que quando nós vamos ler um texto bíblico, nós precisamos deixar que ele nos molde também. Como que nós vencemos esse problema do leitor que existe no texto? Nós precisamos do poder do Espírito Santo e ao longo da nossa leitura bíblica, deixando que ela mesma nos molde. E um outro desafio que existe nas Escrituras e na Bíblia, é que ela não é um livro de um gênero literário só. Nós temos diversos gêneros literários nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, narrativas, que são as histórias, como as histórias do Antigo Testamento, como o próprio livro de Atos, que nos contam histórias, narrativas. Nós temos leis, como o Pentateuco, o livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, leis. Nós temos poesias na Bíblia, o livro de Salmos. Nós temos poesias não só nos Salmos, mas em outros textos bíblicos, nas próprias narrativas nós encontramos poesias. Nós temos sabedoria na Bíblia, literatura de sabedoria. Nós temos profecias. Nós temos os evangelhos, nós temos as epístolas, nós temos diversos gêneros literários dentro das Escrituras. Isso é importante também na hora de nós entendermos como que nós vamos ler a Bíblia. Porque nós não lemos uma poesia da mesma forma que nós lemos uma narrativa. É ou não é? Quando nós lemos uma história, nós temos Quando nós lemos uma história, nós tendemos a lê-la como algo que realmente aconteceu. Isso é verdade. Mas quando nós lemos uma poesia, nós não podemos ler poesia do mesmo jeito que a gente lê uma narrativa. Porque a poesia, nem sempre a intenção dela é ser histórica, literal. A poesia tem um intuito de causar emoções, de causar em nós sentimentos, de ser bela, de trazer beleza. Existem conselhos diferentes para ler cada gênero literário da Bíblia. A forma como eu leio narrativa é diferente da forma como nós interpretamos a poesia. Quer ver um exemplo interessante? O livro de Salmos. O livro dos Salmos é muito diferente do que qualquer outro livro da Bíblia. Enquanto no restante da Bíblia nós temos Deus falando com o seu povo, Deus falando com o homem, por meio dos profetas, por meio da revelação, por meio de ações na história, o livro de Salmos é diferente. O livro de Salmos nós temos um homem falando com Deus. É um livro de oração, é um livro de cânticos, inspirados pelo Espírito Santo, mas a perspectiva é outra. Não é Deus falando com o homem, mas é o homem falando com Deus em suas orações, divinamente inspiradas. Isso nos ajuda a interpretar o texto bíblico também, a como nós vamos olhar a Bíblia. E essa foi a minha intenção. Tudo isso aqui, gente, que eu estou falando, está no primeiro capítulo do livro. Os demais capítulos do livro é justamente como que nós lemos e como que nós podemos ouvir a Deus em cada gênero literário da Bíblia. E aqui eu vou falar como nós lemos a Bíblia nas narrativas,
como que nós ouvimos a Deus e interpretamos as leis do Antigo Testamento, como que nós devemos interpretar os profetas do Antigo Testamento, como que nós devemos interpretar os evangelhos, como que nós temos que interpretar as epístolas, a poesia, a sabedoria. Cada capítulo do livro vai abordar um desses temas. No final do culto vai estar ali para vocês, se vocês quiserem ler. Mas para ir finalizando, eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica agora, onde tudo isso se aplica. Trazer algo mais devocional para a gente também, né? Gênesis capítulo 15, versículo 9. E eu quero mostrar na prática como que a gente entender o contexto histórico, o contexto literário, a intenção do autor, tudo isso que a gente falou aqui, nos ajuda a ouvir a voz de Deus na Bíblia de fato. Nos ajuda a entender as Escrituras genuinamente. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 9, eu vou ler na versão NVI. Qual que é o contexto literário aqui? Vamos para o contexto literário, para a gente entender o que está acontecendo, para não tentar tirar o texto do contexto. O contexto literário aqui é que nós encontramos Deus escolhendo Abraão como aquele que seria o escolhido para gerar todo o povo de Israel. Deus promete que por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quando nós lembramos do contexto histórico, quando nós lembramos do contexto literário, nós lembramos que o homem e a mulher pecaram no jardim do Éden e foram expulsos da presença de Deus. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus faz uma promessa, Deus promete resolver o problema do pecado. Deus promete resolver o problema do mundo. E Ele começa a resolver esse problema por meio de Abraão. Lá no capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vai ser por meio da descendência de Abraão que Deus vai resolver o problema do pecado. Esse é o contexto histórico, esse é o contexto literário do que nós estamos vivendo aqui. Deus faz essa promessa. Só que Abraão está velho, e ele ainda não tem filhos. E é claro que começa a bater aquela dúvida no coração: como é que essa promessa vai se cumprir em mim, se eu não tenho filhos? Deus, me dá um sinal, me mostra alguma coisa que faça com que eu confie. E Abraão começa a duvidar. Ele começa a ficar angustiado no coração dele. Será que essa promessa de Deus é real? Será que Ele realmente me escolheu para resolver o problema do mundo por meio da minha descendência? E Abraão questiona a Deus, dizendo: Senhor, é isso mesmo? Como que isso vai acontecer se eu não tenho um herdeiro, se eu não tenho um filho? E aí lá no versículo 9, o texto diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dê essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Nós estamos aqui num texto onde Abraão está duvidando da promessa de Deus, ou duvidando, ou ele está em crise, né? Deus, como é que vai ser? O Senhor está prometendo uma grande descendência, que todos os povos da terra serão abençoados por meio da minha descendência, mas eu não tenho nenhum herdeiro. Como é que isso vai acontecer? E o texto bíblico diz que Deus faz uma aliança com Abraão.
Mas é interessante como que essa aliança acontece. E se nós não entendermos o contexto histórico, não dá para entender esse texto. Porque é muito estranho, né? Abrão pegou alguns animais, 3 animais, cortou-os ao meio e colocou os animais cortados ao meio. Qual é o sentido disso? Qual é o significado disso? O que nos ajuda a entender esse texto é um contexto histórico. Muito tempo atrás, no Oriente Médio, no Oriente Antigo Próximo, no Oriente Próximo Antigo, nessa região, existia um hábito, não existiam cartórios naquela época, né, gente? Não tinha como você fazer uma nota promissória e registrar sua assinatura reconhecida em cartório. Como que alianças eram feitas? Como que promissórias eram assinadas? Como que algumas pessoas faziam alianças entre si? Em alguns lugares, isso acontecia nas portas da cidade. Nós vemos isso acontecendo no próprio Antigo Testamento também, onde Abraão, quando foi comprar um túmulo para sepultar a sua esposa, ele chega na porta da cidade e começa a falar com as pessoas, porque as portas da cidade eram meio como cartórios públicos. Então você fazia a sua declaração pública de compra e venda ali. Mas em alguns casos individuais, uma aliança era feita da seguinte forma: vamos fazer o seguinte, nós vamos sacrificar um animal vai ser sacrificado morto, ele vai ser separado no meio, e nós vamos passar entre esses animais. O símbolo disso era o seguinte: se eu não cumprir a minha promessa, que eu morra como esse animal está morto. Essa era a ideia. Muito diferente da nossa cultura hoje, mas a ideia era essa. Um animal era cortado ao meio, colocado no chão, as pessoas que estavam fazendo uma promessa entre si, passavam entre esses animais, no sentido de que, se eu não cumprir a minha promessa, que eu morra, como esses animais morreram. Fazia parte da cultura, isso faz parte do nosso contexto histórico. E aqui nós temos um texto interessante. Abraão está duvidando, ele está com medo se a promessa vai ser cumprida. E o próprio Deus diz: Abraão, faz o seguinte, pega esses animais, corte-os ao meio. E aí Abraão cai num profundo sono. E enquanto Abraão está dormindo, Deus faz a aliança, a promessa dele. Qual que é a promessa que Deus faz? Eu vou cumprir o que eu prometi para você. Não vai ser fácil. Vocês serão escravos no Egito, vocês vão ficar 400 anos no Egito, depois o povo vai voltar para essa terra vai pertencer a vocês de novo. Deus faz a aliança dele, Deus faz a promessa. E quando Abraão acorda, na verdade a visão que Abraão tem depois, é que um fogo, tipo uma tocha de fogo, estava passando entre os animais. Vocês viram no texto? Depois que o sol se pôs, veio a escuridão e um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Deus está fazendo uma aliança com Abraão aqui. O próprio Deus está passando entre os animais, fazendo essa promessa. Como se ele estivesse dizendo: olha, que eu morra se eu não cumprir minha promessa. E sabe o que é mais interessante dessa aliança aqui? Na cultura daquele tempo, as duas pessoas geralmente passavam entre os animais. Mas aqui nesse texto, só Deus passa entre os animais. Porque não importa se Abraão, ou se nós, ou se o seu povo não vai ser fiel, ele continua sendo fiel à sua promessa. Ele é fiel à sua aliança. E lembra que eu falei que existe um outro contexto interessante para nós ouvirmos a voz de Deus na Bíblia, importante? Nós temos o contexto histórico, o contexto literário, mas é importante também nós lermos o texto dentro do contexto canônico da Bíblia. E quando nós lemos o texto dentro do contexto canônico, nós vemos que isso é verdade. Deus é fiel para cumprir a sua promessa, porque quando nós lemos o contexto canônico inteiro, a Bíblia inteira, nós sabemos que Deus realmente cumpriu a sua promessa. Nós sabemos que Ele realmente trouxe o seu povo de volta. E nós sabemos que não só isso, que o próprio Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E se Deus fez uma aliança com Abrão, cortando aqueles animais no meio, Deus renovou a sua aliança conosco, rasgando o seu próprio Filho na cruz, por nós, para que nós possamos crer, Ele é um Deus que cumpre a sua promessa, a sua aliança. Quando nós temos o cuidado de conhecer o contexto histórico, o contexto literário, o contexto canônico, tentar entender a interpretação, a intenção que o autor tinha, a palavra de Deus para nós fica muito clara. Ela é linda, ela é maravilhosa. Esse é o Deus que se revelou a nós por meio da palavra. Eu sou apaixonado por esse livro aqui.
A Bíblia nos transforma, ela nos confronta. A Bíblia mexe com a gente. A Bíblia fere o nosso coração, no bom sentido. No mau sentido também. Ela fere o nosso coração no sentido de acusar o nosso erro, o nosso pecado. Mas ela nos fere em nos aproximar de Deus. Leia e estude a palavra de Deus. É possível ouvir a voz de Deus nas Escrituras. Amém.